Nos centros urbanos é cada vez maior o número de passageiros que usam o transporte clandestino. Para garantir a segurança dos usuários, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vem intensificando a fiscalização. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punição para o condutor de transporte regular. Veículos superlotados, sem equipamentos de segurança e até com pneus carecas. Esses são flagrantes comuns de transporte pirata e situações que deixam os passageiros em perigo. É perigoso, né? Às vezes como é que fala? Não sabe se a pessoa é habilitada, né? Isso que eu penso, tenho muito medo, sim. Apesar da insegurança nossa, o melhor que tem por enquanto. O ônibus normal não tá suprindo nossas necessidades. A gente tem que ter o direito de reclamar a respeito das conduções, porque as empresas não têm ônibus e os piratas não têm sem segurança, os carros quebram no meio do caminho e às vezes nem motorista é profissional nessa hora. Só no ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autuou 1.786 motoristas por fazerem a conhecida lotação. As ações identificaram principalmente o despreparo dos motoristas e a ausência de carteira de habilitação. No Distrito Federal, as ações são feitas diariamente pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Só nos primeiros meses de 2015, foram 251 autuações. Quando um transporte clandestino é identificado, o motorista é também encaminhado para a delegacia pelo crime de exercício ilegal da profissão. A segurança dos passageiros é o que mais preocupa os órgãos fiscalizadores. Nas operações que realizamos diariamente em todas as localidades do Distrito Federal, nós conduzimos os condutores para as delegacias para que seja lavrado o termo circunstanciado pelo exercício regular da profissão. E nesses registros nós observamos que mais de 60% desses condutores têm algum tipo de passagem na polícia. É o Código de Trânsito Brasileiro que legisla sobre o transporte pirata. Transitar com o veículo e fazer transporte remunerado de pessoas ou bens sem licença é considerado infração média. O condutor paga multa de R$ 85,15 e tem o carro retido. Atualmente está em curso no STF o recurso extraordinário sobre a competência do governo do Distrito Federal em estabelecer penalidades para quem pratica transporte irregular. Os ministros da Suprema Corte já admitiram a repercussão geral do tema. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Oséias Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. O que é considerado transporte irregular? Pois bem, o transporte irregular é aquele exercido por pessoa não habilitada para tal, ou seja, pessoa que não tem autorização do Estado para tal, bem como em veículo que não tem licença para transitar, para trafegar com a população. Bom, em greves de transporte, do transporte legalizado, é muito comum a gente ver esse transporte irregular. Recentemente, na semana passada, nós tivemos alguns dias de paralisação do transporte no Distrito Federal e muita gente pegou e usou esse transporte que é irregular, né, clandestino. Mesmo nessa situação, não é permitido e isso tem que ser punido. Tem que ser punido, não é o fato de estar ocorrendo uma greve que dá condição para que o pirata venha circular. Não é porque existe uma greve que o transporte vai deixar de ser irregular. O transporte é sempre irregular desde que não seja autorizado pelo Estado. Ou seja, a população não pode se utilizar de um transporte pirata sob o argumento de uma greve no transporte público coletivo oferecido pelo Estado. Qual é a punição para quem dirige um ônibus, um carro, uma van clandestina? Pois bem, o condutor que dirige um transporte como esse irregular, ou seja, sem nenhuma autorização legal para tanto, ele pode ter o seu carro retido, além do pagamento de multa e, como bem dito anteriormente, ele está exercendo ilegalmente uma atividade, sem licença para isso. Para você exercer uma atividade de motorista, você tem que passar por uma série de requisitos, você tem que fazer curso, você tem que ter essa autorização legal. Então, você vai estar passando, você vai estar exercendo uma atividade indevida, sem a regulamentação legal. E quem usa esse serviço também incorre em alguma infração?
quem usa, em tese, ele pode, inclusive, ser vítima de toda essa situação. Pois vejamos só, se você adentra um transporte irregular, sem saber a origem desse veículo, ele pode ser fruto de roubo, de furto, esse veículo pode, inclusive, estar transportando algum narcótico, alguma droga, ou seja, você vai entrar nesse veículo sem saber dessa situação, você pode, inclusive, ser conduzido à delegacia para poder prestar esclarecimento, pois você não sabe a origem. Quando você pega um transporte público, você sabe a origem do transporte, você sabe que ali não vai ter droga, você sabe que a pessoa ali é habilitada. Táxi também pode ser irregular, né? Se não tiver todo licenciadinho. Às vezes o carro está lá, até plotado, com adesivo de táxi, mas é irregular. Sim. Não é pelo fato de ter a placa de táxi que ele está regularizado. Obviamente que ele precisa estar devidamente licenciado pelo Estado. O motorista de táxi também tem que ter a sua autorização para poder dirigir o táxi. Se a licença do táxi estiver vencida, aquele táxi também é irregular, ensejando as mesmas penas que eu falei anteriormente. Se houver um acidente, a gente sabe que se você tiver um transporte regular, a gente tem direito a um seguro, está assistido pela empresa em algum sentido. Qual é o direito de quem sofre um acidente, por exemplo, num transporte coletivo regularizado e num transporte coletivo irregular? Qual garantia que cada um tem ou se não tem nenhuma no transporte regular? A gente sabe, Érica, que com o aumento de veículos nas ruas é muito comum ter acidentes. E é muito comum um acidente com ônibus, com transporte coletivo. Quando o passageiro utiliza um transporte público, autorizado, licenciado, ele, além do DPVAT que ele vai ter direito, ele vai poder, caso tenha prejuízos, ingressar com ação judicial contra a transportadora, contra a empresa que está realizando o transporte público. Agora, quando ele utiliza de um transporte pirata, no máximo que ele vai ter o DPVAT. Se ocorrer algum acidente, o carro colidir, inclusive com lesões ou até óbito, o que pode acontecer, ele vai ficar totalmente desamparado com alguma ação regressiva que ele poderia ajuizar contra a transportadora, porque ele não vai ter condição de ajuizar uma ação contra aquele motorista que faz um serviço pirata. Tem que prestar atenção, né? Às vezes a facilidade não é tudo, né, doutor? Exatamente, Érica, exatamente. Tem que ter muito cuidado. O direito de greve a gente entende que é perfeitamente cabível, mas desde que existam ônibus para a população naquele horário de pico, e a população não deve, em nenhum momento, se utilizar do transporte pirata para poder se locomover. A melhor situação é você ter cautela, esperar algum transporte público para você se utilizar dele. Ótimo. Eu conversei aqui com o doutor Euséias Oliveira, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do transporte clandestino, que existe muito hoje em dia. Obrigada pela participação. Nada, Érica. Até uma próxima.